Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa de todos nós. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva e permaneça conosco. Vamos dar início, vou ler a mensagem que foi recebida aqui na casa na última terça-feira. Amados irmãos, que a paz de Jesus Cristo brilhe em vossos seres. Gostaríamos de convidar cada um para amanhã quando despertarem na carne, ainda sonolentos, antes de abrir os olhos, que sorriam fisicamente, mas que esse sorriso venha da alma, com a gratidão de mais um dia nessa existência, porque muitos amanhã não despertarão. Se agitem de mansinho, abram a janela, vejam o clima, a paisagem, seja qual for, seja a cidade, seja a natureza, inspirem. Absorvam o fluido divino que a tudo cerca. Preparem-se para mais um dia, amanhã. Amanhã, quando cruzarem com os irmãos, sejam aqueles dentro dos nossos lares, sejam nas ruas, onde trabalhamos, que olhamos nos olhos e saibamos senti-los como irmãos nossos. Que ofertemos um abraço caloroso, que tenhamos ouvidos de ouvir, ouçamos alegrias, dores, entendamos, meus amados, a oportunidade dos encontros. Amanhã, quando sentirmos ofensas, sarcasmos, ficarmos sabendo de maledicências, injúrias, que possamos pensar aliviados neste manhã, não fomos nós que fizemos. Ofertem o perdão fácil, não levando para si os comentários. Amanhã se proponham a sentir Cristo Jesus, a amparar os passos, iluminar os caminhos, trazer a inspiração das palavras. Sintamos o Cristo em nós, deixemos o fluido divino fluir em nossos pensamentos. Amanhã, ao deitarmos, façamos uma reflexão dessa escolha de passarmos o dia sentindo o divino em nós. E se formos deitar e descansar o corpo, deixar o espírito fluir livremente pelo espaço. Se estivermos em paz, que depois de amanhã possamos dar continuidade à escolha de sermos felizes, mesmo diante das maiores adversidades, porque quando escolhemos por ser felizes, deixamos Deus brilhar em nós. Se me permitem um comentário, essa mensagem tocou profundamente. Nós não podemos dizer que ela é um mandamento, porque os espíritos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Mas ela é quase um mandamento, né? É um convite irrecusável. Que possamos fazer esse exercício amanhã. Aceitemos esse convite. E assim, sentindo essas vibrações, agradecendo a Deus, nosso Pai, a espiritualidade benfeitora, em especial esse irmão que nos deu essa mensagem. A espiritualidade benfeitora que aqui permanece conosco, guardando, protegendo e instruindo-nos. Amado Mestre, que nós possamos ter um bom aproveitamento deste tipo de hoje, colocando em prática em todos os dias das nossas vidas. Inspire o nosso irmão que vai coordenar o estudo de hoje e que nós possamos, que nunca nos faltemos, a coragem, a fé e a esperança. Permaneça conosco, Jesus, hoje, amanhã e todos os dias das nossas vidas. Que assim seja.
dando continuidade ao estudo, né, nós estamos estudando as penas e gozos terrenos, no item 3, decepções, ingratidão, quebra de aflições. Hoje nós vamos, o Fred vai começar pela questão 931 do Livro dos Espíritos. Fred, deixa eu assistir um Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. A paz e a glória de Jesus continue com os nossos corações. A espiritualidade e o continue nos protegendo. Boa tarde aos irmãos que nos acompanham através do canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, meus irmãos, estamos no quarto capítulo 1. Penas e gozos terrestres. Desculpe, tem 3. Decepções, ingratidão, quebra de aflições. Na semana passada foi falado sobre a 937, as decepções faladas sobre a ingratidão. Hoje temos 2 questões que encerram esse N3, que é a 938 e a 934. Em vista da complexidade da pergunta, o Kardec dividiu a 938 em duas questões bem interessantes, que então nos mostraram um pouco da ingratidão. Se nós somos ligados, se já foram ligados conosco, como nós podemos nos conduzir para vencer esse vício, esse defeito que é a ingratidão, o que fazer de acordo com o que os Espíritos nos dizem. E acho que eu vou pedir para o livro. Deixa eu pegar aqui, se eu lembrar de estar no livro. Vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a leitura das respostas. A questão 938, Kardec vem nos perguntar para Kardec pergunta o seguinte: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Olha que pergunta interessante. Quando nós nos decepcionamos com alguma pessoa, com alguém que foi ingrato, ou nos foi ingrato, isso, Kardec quer saber, poderia causar um endurecimento do nosso coração, ou seja, tornar insensível porque a pessoa foi ingrata conosco e nós também sermos ingratos. Será que é isso que Jesus veio nos ensinar? Essas decepções causadas pela ingratidão deveria tornar o nosso coração sensível ao duro, ou nosso coração deve ser aqui amoroso, né? Amar o próximo, como nós temos. Vamos ver a resposta deles. Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo bem praticado. Só um minutinho. E a resposta já é afirmativa, né? Seria um erro pensar assim. Porque quando ele fala que o homem de coração sempre será feliz, o que ele quis dizer? O que os Espíritos querem dizer com o homem de coração aqui, meus irmãos? O homem bom. Aquele que ostenta a caridade, aquele que tem um coração puro. Porque aquele que tem um coração puro, aquele que já busca essa transformação moral, que já faz o bem e é o bem, a ingratidão para ele vai ser o quê? Indiferente. Porque se ele pensa no próximo, se ele pensa no bem, no amor ao próximo, que eu diz aqui, ele será sempre o quê? Feliz. Então, diante da ingratidão, ele vai o quê? Permanecer indiferente, ou até feliz, ou até auxiliar, mas não tornar o coração insensível. Porque é aquele negócio, quando você vai pagar um mal com um mal, de um mal, você vai endurecer o seu coração. Então, não devemos deixar que isso nos acometa. É isso que os Espíritos vêm nos ensinar. Quando ele diz assim, o homem de coração, né? Os caracteres, a gente lembra lá, os caracteres do homem de bem. Quem que é o homem de bem? Que pratica a lei de Deus, que é benevolente, que é caridoso, que é indulgente. Se você é indulgente, se você é caridoso, se você já não se preocupa com as ofensas, com a ingratidão, por que endurecer o coração? Então é isso que os Espíritos têm nos mostrado. Qualquer ato do homem de bem, para ele, já é
felicidade. Então, o que vier de diversidade vai superar por felicidade. E quem quiser participar, eu falar, fique à vontade, porque sempre tem as perguntas, tá? Fique à vontade. Pode continuar. Quem sabe, isso não reconhecer nessa vida, na outra farol. E o ingrato sentindo o remorso como vergonha. Porque ele fala da reencarnação, da vida espiritual, ele sabe que se não reconhecer nesta vida, na outra eu vou reconhecer o quê? Se eu endureço o meu coração, se eu, diante de uma pessoa ingrata, torno meu coração duro, sensível, começo a ser ingrato também. Né? É aquele negócio, às vezes você é egoísta porque você tem contato com pessoas egoístas. Então, qual o sentido? Nós acreditamos na vida futura. Se nós acreditamos nessa vida futura, na vida espiritual, que é a verdadeira vida, por que ele reconhece não gratidão? Ele vem falar aqui. Ele sabe que se não reconhecer aqui, ele vai ser reconhecido onde? Não importa. Que é na vida espiritual. Mas a pessoa foi enganada com você, você quer deixar amarrado isso, você deve estar formado. Mas não pode ter enganado com você. Então, no sentido que espiritual, no profundo espírito, na outra farol, ou seja, na outra ele será reconhecido, porque ele desenvolveu uma virtude. Ao invés de tornar o coração insensível diante dessa gratidão, ele buscou a paz da alma, a paz do coração, a verdadeira felicidade. E na outra ele será reconhecido. Em que sentido? Por Deus, é aquele negócio, né? Bem-aventurados que choram, os aflitos porque serão consolados, os últimos serão os primeiros. Então é uma questão muito profunda. E no final, os Espíritos vêm trazer as consequências para o ingrato. Quando ele diz aqui que ele dizeu, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. É aquele negócio, Deus castiga, sabe assim, não. O remorso e a vergonha do ingrato, quem colocou? Ele mesmo. A gente não tem feito as consequências dos seus lados. Então, se a pessoa que é ingrata, aquela que for, vamos dizer, a vítima, comum melhor do pensamento de Jesus, não ligou para mim. Mas o ingrato ele vai sofrer o quê? O remorso e principalmente a vergonha. Na vida espiritual, lá no plano espiritual. E o remorso nós sabemos que é um muito grande. É um remorso do espírito, verdade, do sofrimento. Temos muitos espíritos com remorso, anos, séculos, esperando uma prece ser tratada. Então, o remorso é uma dor muito ingente. Uma dor que você não vê, que você não tem como organizar, que ela está na alma. É uma dor que você carrega na alma, em razão das drogas, porque Deus nós sabemos que castiga também. Se eu tenho remorso, se o espírito vai sofrer esse remorso, em razão das dores que ele fez. E para eu tirar esse remorso, como nós vencemos esse remorso? Sendo bons, sendo nervosos, não querendo o mal também, principalmente não endurecendo o coração quando alguém é ingrato conosco. Até porque nós já fomos ingratos, quando somos ingratos. E gratidão, ela vem nos trazer uma filha do orgulho, mas a gratidão, ela está muito ligada ao interesse pessoal. Quando a gente fala de gratidão, a gente lembra daquelas pessoas que fazem doações, que fazem a caridade, mas não por amor, fazem por ostentação, para aparecer. Tem doação ao Senhor, doei não sei tanto de roupa, ninguém fala do ingrato, qual eles são ingratos, né? Quem está sendo ingrato? Então é nesse sentido de gratidão, porque se nós entendermos a lei do Cristo, começamos a perceber que a ingratidão existe na terra, porque é uma terra de provas e expiações. Muitas vezes a ingratidão está dentro de casa, na família, no trabalho. O Espiritismo nos mostra como tratar isso, como nós vamos lembrar dessa ingratidão. Filha do egoísmo. Então, por isso, nós temos são essa a resposta, e ela se dividir. Agora temos a nossa 68.
Kardec vem perguntar, Kardec sempre com a sua metodologia e insistência, né, com os espíritos, ele pergunta. Este pensamento é da resposta. Não impede o seu coração se sinta feliz. Então, ele faz uma afirmação menor da pergunta. Este pensamento não impede o seu coração se sinta feliz. Aí pergunta. Ora, disso não pode nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Olha que pergunta completa, vocês perceberam isso, pessoal? Ora, disso não pode nascer a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Ou seja, diante disso aqui, vamos nos tornar menos sensíveis, mais puro. Aí eu estou fazendo uma coisa que foi lembrada comigo, eu sou cristão. Olha a resposta dos espíritos, bem afirmativa, para não deixar a gente. Sim, se ele preferir a felicidade do egoísmo, uma bem triste felicidade. Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Né? Uma triste felicidade. Sabemos que não existe o egoísta feliz. Pode até passar que seja, mas não é. Quando a gente fala de egoísmo, a gente lembra da questão 917, já fala aqui no Senado, no estudo de domingo. A questão 917 vem nos mostrar que Kardec pergunta qual o meio de se destruir o egoísmo. Não vou ler a inteira, mas ela é interessante, porque quando Kardec pergunta como nós podemos destruir o egoísmo, não o outro, né? O nosso. E a resposta é muito extensa. Só separei um trecho aqui. Como nós vamos destruir o egoísmo? Olha a resposta da 917, uma parte aqui. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Sobretudo com a compreensão do espiritismo nos dá quando oposto estado do mundo real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, como que nós destruímos esse egoísmo? Né? Buscando fazer prevalecer a vida material ou a vida moral? Aqui é a resposta. A vida moral. A gente consegue destruir o egoísmo de um dia todo? Vou acordar amanhã, não sou mais egoísta. Não. É um processo que você acorda. A gente vai buscando desenvolver virtudes e para termos a predominância da vida moral, nós temos que desenvolver virtudes. Então, com o desenvolvimento das virtudes, nós vamos aos poucos destruindo esse egoísmo. Não é uma mágica, né? Não é uma matemática. Vou lá e vou destruir o egoísmo. Não. Nós vamos desenvolvendo o que há de bom em nós. E desenvolvendo o que há de bom em nós, nós destruímos o egoísmo. Quando a gente fala de egoísmo, é uma história. Quando ele existia, ela vem mostrar até o tipo da história do egoísmo, já foi falado aqui. Ele está falando que escolheria a cidade do egoísmo. Ontem, acho que era em Lyon, na França, o sobrinho vivia em Matilha. E a tia era muito amorosa com ele, cuidava como se fosse um filho. E ele não era uma pessoa ruim, mas ele era muito preguiçoso, né, como se diz na história. Aquelas questões ali, tarefas domésticas, né, só moravam os dois, a tia e o sobrinho. E ela com tanto amor, cuidava, uma mulher que era adulto, né? E ele fazia nada. Não fazia nada, não ajudava, dizia que era uma tia, estava ali, mas aquele negócio não era a própria cama. Isso se diz na história. E ela já estava numa certa idade, ela começava a pedir auxílio, né? Até na época ela tinha que cortar lenha, nem isso era cuidar dela, tinha que cortar lenha, ela começou a ter umas dores. E ela não reclamava, nunca reclamou dele. Pedia, ele falava que não dava. Pedia alguma coisa, ele saía. Me ajuda nisso, ele ia embora. Isso lá. E ela foi desenvolvendo uma doença em das tarefas que ele não considerava, não reclamou, ela desenvolveu. E num belo dia, ela pediu para ele auxiliar ela lá de uma casa. E ele, nossa, eu tenho um compromisso. Não posso ajudar a senhora. Pegou o carro, saiu disparado na avenida, sofreu um acidente e desencarnou. Olha o destino que vocês estão percebendo. Não quer desejado isso. E esse sobrinho desencarnou.
Quer dizer, se eu tivesse feito isso, ficado lá com ela, talvez não teria ficado. Mas aqui o ensinamento é o quê? Quando esse espírito se encarna, quando ele está no mundo espiritual, qual que é o maior remorso dele? Qual que é o maior dor que ele sente? De não estar nativa. Porque ela mata tanto ele, mas tanto ele, que no plano espiritual o sofrimento é tão grande que ele não consegue estar mais próximo dela. Então, vocês estão percebendo que o egoísmo do calma? Ele via ela doente, não podia fazer nada, queria estar lá, mas estava no plano espiritual o sofrimento. Em razão do seu erro ou isso. Não é julgamento aqui, mas é o que o egoísmo, não é nem um acidente que sofreu, mas a dor do espírito no plano espiritual, em não poder fazer nada, falar assim: nossa, se eu tivesse ficado, se eu tivesse eu estaria lá com ele. E a questão também 785 vem nos mostrar que o egoísmo é o maior obstáculo para o progresso. E na questão 785, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo para o progresso moral? O intelectual a gente desenvolve de jeito, mas qual é o obstáculo para o nosso progresso moral? Qual é a resposta dos espíritos? O orgulho e o egoísmo. Então, meus irmãos, possamos trabalhar para destruir esse egoísmo em nós. Porque senão vai ser igual disse aqui, a felicidade do egoísmo. O egoísmo não tem felicidade. Porque todos os vícios, todos os males decorrem do egoísmo. É o pai de todos eles. Então, quando a gente fala aqui, mantém esta felicidade que a gente deu para a gente, é que não tornemos o nosso coração puro diante das ingratidões. É que aproveitemos essas ocasiões que as pessoas são ligadas conosco para evoluir, para a gente passar de ser, para a gente passar, a pessoa foi ligada comigo, bom, não aparece na minha, não teve uma amor de outra pessoa, para você ligar com você. Mas não tornar o seu coração puro, é a gratidão que é, porque senão muitas vezes a gente fica no mesmo nível, na mesma frequência, isso vai te trazendo dor, decepções, né? Só pode apontar. Uma segunda das ingratidões, né? Vamos dizer assim, no contexto do senso comum, como as pessoas falam, nós não cansados disso, né? Eu sou muito sensível e não tinha nem endurecer o coração, porque às vezes tem algum endurecimento, mas não se abandono da vida, né? E minha pergunta para você é o seguinte: quando nos tornamos mais duros, assim, um pouco mais menos sensíveis, a gente está se afastando do nosso progresso? Boa pergunta. Eu não diria afastando. Muitas vezes a gente se torna adolescente difícil, até meio espontâneo, a gente vai mentir. Vai depender muito da nossa intenção. Então, diante do ingratidão, a questão de quando a gente está conhecendo a doutrina. Então, aqui muito é dado, a está cobrado. Então, se a gente tem conhecimento dessa questão 938, de 11 pedidos, quando a gente investe, realmente na hora que é difícil. Então, a gente pode ter uma reação instintiva ali. Não acredito, não acho que é afastado do progresso. Talvez é uma falta ainda de compreensão racional que é feita. Seria se você compreender mais racionalmente, diante dessas reações, você perceber, nossa, eu fui puro por isso, então eu vou buscar melhorar. Não é afastado do progresso. Na verdade, é uma reação instintiva nossa. É difícil você, diante de uma ingratidão, lembrar da questão, nós vamos ter uma reação. Nós temos que voltar à ingratidão. Então, não é afastamento do progresso. O afastamento do progresso é porque, se diante da ingratidão, a gente reagir com outra ingratidão. Aí sim a gente é aquela coisa da vingança. A gente estaria nem afastando do progresso, estaria deixando de progredir. Mas quando nós reagimos com a dureza do coração, não tem desses irmãos. Muitas vezes é um instinto ali que fala mais alto. Então que a gente possa, veja, uma pergunta interessante, a gente possa ter uma compreensão, isso na hora, a gente falou, claro que acontece, mas uma compreensão mais racional de como lidar com situações de ingratidão. Primeiro, entendendo a relação com o plano de oficiais, não é ingratidão, vamos dizer, passa para todo lado. Segundo é falar, como que eu sou o inglês, me tornando vulnerável nesse sentido, uma
seja afastado do progresso, é deixar a verdade de Deus. Nem praticar uma gratidão, mas às vezes deixar de fazer o bem, né? Deixar de não gosto mais. Isso, muito bem colocado. O irmão Todd, que a Vilma falou duas vezes, já que a pessoa foi ingrata comigo, também vou deixar de fazer as coisas, não vou fazer caridade, eu vou fazer o bem, isso é muito bem falado, não faça isso com você, né? Porque diante da ingratidão, você vai dizer, já que foi ingrato comigo, eu também não pensei na coisa, não vou ajudar mais ninguém, ser ingrato comigo, é o que ele falou na nossa é isso. Tornar isso, na verdade, um meio para a gente aproveitar. Muitas vezes agradecer é o bem sofrido, né? Você agradecer por estar dando a oportunidade diante de uma ingratidão, sai por cima. Fala, nossa, fazer até uma festa. E o principal, falar, por que eu vou ser assim? Até você aproveitar para não ser ingrato, assim, praticar a gratidão. Porque senão você falou, é interessante, quando você, diante da ingratidão, reage dessa forma, você está progredindo além de que você está contraindo o que? Dívida. Porque o bem, o mal é a ausência do bem. Aí você fala dentro de você, Deus está ouvindo. A gente pensa, você não fala de próximo, aqui, né? Você pensa, nossa, foi enganado comigo, não vai fazer mais nada, que isso, e se você foi enganado comigo? Aí você está se revoltando contra quem também? Deus. E claro, vamos ter mais de muito bem colocado. Se ele sabe, no entanto, os amigos ingratos do abandono não são dignos da sua aprendizagem, e se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar sua perda. Mais tarde, encontrará os que melhor o compreenderão. Aqui é muito interessante. Se ele sabe que os amigos ingratos do abandono não são dignos da sua mensagem que se enganou a respeito, não deve mais lamentar o que? Amigos, a gente fala amigos, familiares, né? Seja quem for. Não lamentar a perda. Por quê? Porque uma amizade é um relacionamento que ele talvez é até tóxico, porque está dizendo isso. Muitos amigos que abandonam não são dignos, que ele o quê? Não lamente a perda, não fale mal da pessoa, não sai para uma vez que nossa, está vendo ali? Fulano, afastei dele, muito ingrato. Não é lamentar a perda, é fazer uma oração para você, e se tiver condição de fazer, é difícil, com sinceridade, fazer a oração para o ingrato. Porque nós não sabemos o que nós fizemos em muitas vezes, vocês concordam? E se nós somos, vamos dizer, o rei da gratidão da vida? E agora a gratidão está aparecendo para a gente até para a gente resgatar, reparar uma falta nossa. Porque quando a gente pega a prova da lei, vocês concordam? Você pode ir gratidão, quero mas se alguém for ingrato, reagir desse jeitinho que se pedir, né? Mas o que é interessante aqui é não lamentar, por quê? Porque ele vem consolo. Mais tarde vai encontrar os que o compreenderão. Nós vivemos em sociedade, nós temos uma vida social, cada um de nós é uma parte da outra da criação. Então, mais tarde, esse é o consolo da doutrina de Jesus. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão e entenderão aquela pessoa. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos elevar sobre eles. Muito interessante, lamentar os que tratam você como se não merecessem. Por quê? Porque terão uma triste recompensa. Está vendo como está falando muito da lei de não ser feita, essa questão que você faz, você vai lá na frente dele, a triste recompensa. A lei de Deus é justa, que é tudo depois do que Deus encontra a justiça divina. E não se aflijais com isso. Por quê? Porque é o que a gente acabou de falar. É o meio de se elevar sobre eles. Quando fala se elevar sobre eles, não é ser melhor que eles. Deixa eu explicar. Os Espíritos não vêm aqui falar, não, se elevar que você vai ser melhor que ele, vai se rebaixar, não. É se elevar para você não cometer o teu mesmo equilíbrio, para você não contrair as mesmas dívidas, para você se comportar ali de uma forma que Jesus nos ensinou. Elevar-se sobre o próximo não é ser melhor que o próximo, é ser
uma notinha de Kardec muito interessante, né? Você pode... A natureza do homem, a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizam com o Senhor. Olha que interessante, a natureza do homem, a necessidade de amar e ser amado. Mas muitas vezes nós queremos o quê? Ser amado. Sem amar, é possível. É possível nós sermos amados sem amar. E olha muito longe do Evangelho no Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. E como nós amamos o próximo como a nós mesmos? É possível isso? Sim ou não? Jesus nos mostrou assim, né? Amar o próximo. Porque para eu ser amado, eu tenho que amar como eu amo o próximo. Inclusive, amar também até os nossos inimigos. É mais difícil ainda, né? Vocês concordam? Porque quando ele diz que amar para ser amado, ele está falando do quê? Da lei que traz o mandamento, da doutrina, dos ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E que a gente sempre lembra da parábola do bom samaritano. Muitos conhecem a parábola do samaritano. Ninguém fala disso aqui. Quando você ama o próximo sem saber quem é. Só por você é seu irmão. Ele sabe que seus filhos. Então, rapidamente, a parábola do samaritano também fez isso. Que estavam lá, preocupados, salvaram, deixaram o misericórdia de Jerusalém, todo ferido, machucado, né? O nosso próximo, né? Ele veio esse sacerdote, viu o cidadão lá todo machucado, olhou, se deixou. Logo depois veio o Levi também, de um cargo abaixo, o sacerdote também olhou, viu o cidadão lá machucado, precisando de ajuda, não consegui viagem, foi embora para Jerusalém. E logo em seguida quem vem? O samaritano, né? Tem os seus defeitos também, morava lá em Samaria. Mas o samaritano, quando ele viu aquela pessoa, ele teve uma coisa que falta muitas vezes hoje na terra, mas que a gente vê o que ele teve compaixão. Ele teve misericórdia, porque ele conhecia aquela pessoa. Aí ele parou, viu se morreu, pegou a pessoa, levou para a experiência de Maria, na época que fala, né, no dia de Mateus. E na Maria avisou: pode cuidar dele, eu vou viajar quando eu voltar com você. É esse o ensinamento. Quando nós auxiliamos o próximo, sem ter interesse, sem saber quem é esse o amar ao próximo. É fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos se nos fosse feito. Porque se fosse para a nossa situação, agora ser assaltado, machucado, jogado em uma rodovia, o que você quer? Socorro. Você quer um socorro. Porque muitas vezes quem pode estar nessa situação? Nós. E aí o samaritano vê o quê? Misericórdia. Não é possível amar o próximo sem ter misericórdia. Não é possível exigir que eu seja amado, que me ame, se eu não amo o próximo. Isso nem me preocupa com o próximo. Especialmente nesses tempos que nós temos de preconceito, de ódio. Né? Quando nós olhamos para o próximo e desejamos a morte do próximo. Desejamos a morte, ao mesmo tempo falamos o quê? Sou cristão, sou espírita. Mas aquele lá merece a morte. Aquele merece cadeia, aquele merece isso. É isso que Jesus trouxe. A natureza humana, nós somos criados simples e ignorantes, mas para o bem, para o amor. Vamos continuar lendo. Ela me concede, assim, as primícias da felicidade que está reservada nos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma leitura recusada ao egoísmo. Olha que bonito. Ela consegue as primícias da felicidade que está reservada no mundo dos espíritos perfeitos. É um consolo, né? Não é? Vocês concordam? Mas como que a gente faz para alcançar essa verdadeira felicidade? Esforçando-nos, transformando moralmente. Nós um dia vamos chegar nesse lugar reservado. Vamos, nós temos ideia. Quando nós vamos chegar? Aí só depende de nós. É igual na escola. Você tem a prova lá para aluno, se ele estuda certinho, vai passar adiante, vai. E se ele não estuda? Pode repetir, não pode fazer recuperação, reprovar. Agora, se eu quero chegar aqui nessas primícias da felicidade,
eu tenho uma obrigação, uma necessidade, um convite que Jesus nos faz, que o divino habita em nós. Tem falado muito isso aqui na casa do Senhor. Esse divino que existe onde? Dentro de nós. Não é ninguém que vai nos levar para esse local. Somos nós. Nós temos essa capacidade. Nós somos criados para o amor. E o divino está em nós. Deus está em nós. Mas eu não consigo, é difícil sim. E é nas dificuldades que nós tivemos coisas. É nas dores que nós vamos buscar superar, especialmente os nossos vícios, as nossas decepções, para um dia alcançar isso aqui. As primícias da felicidade está reservada para os espíritos perdidos. Tudo depende do que? Em conjunto. Tudo depende das nossas escolhas. Se eu escolho o mal, eu vou escolher o mal. Se eu escolho a vingança, eu vou ter vingança. Se eu sou egoísta, aí vem falar no final. Essa é uma aventura recusada a quem? Ao egoísta. Porque o egoísta ele não vai, por enquanto, que conseguir habitar esses mundos. O egoísmo impede o nosso progresso, que eu falava agora há pouco. Então, por isso que no final ele conclui. Essa é uma aventura que é recusada ao egoísta. Por quê? Porque ele ficaria perdido nesse lugar. Imagina um lugar só tem bem, benevolência, amor. O que o egoísta vai fazer lá no bem? Não tem nem lugar para ele. Não tem nem como ele entrar. Porque a vibração é outra. A faixa vibratória é outra. Então, meus irmãos, finalizamos aqui o item 3, decepções negativas das eleições. Vamos iniciar um item também interessante, todos são o item 4, que vem nos falar das uniões antipáticas. Né? Então, aqui, resumidamente, Kardec vai questionar de pessoas, vocês que vivem juntos, porque que inicialmente parece que é a beleza, aquele amor ali, todo mundo fala, nossa, que beleza. Mas quando começa a entrar com convivência, vão surgindo, criando raiva, outras brigas, discussões. Então, é interessante essas questões que vem mostrar muito do amor do Espírito. Falar que quem ama o Espírito, que a carne é importante, a matéria é importante, mas o verdadeiro amor é o Espírito, não o amor material, não um casamento por interesse, não um casamento buscando outras coisas que não a pergunta do Espírito. Questão 239, a pergunta é bem extensa, eu vou fazer pausadamente para a gente compreender melhor. Questão 939. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com impulso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, na mesma questão. Como, além disso, olha que interessante, a mais viva afeição dos seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio. Olha o jeito que Kardec pergunta, né? Aquelas uniões que muitas vezes aparentemente a felicidade, por aí vai, mas quando vai ver se tornou antipático, até com ódio, né? Com violência, por aí vai. Pode ir alguma coisa. Não compreende, então, que seja uma produção, embora passageira. Além disso, quanto há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências, e quando são obrigados a viver em comum, não passam a reconhecer que se trata somente de uma paixão material. Olha que interessante. Não compreende, então, seja uma produção embora passageira, ou seja, quantos acham que amam perdidamente, mas aquela coisa momentânea, aquela coisa que só para mostrar aos outros e não se preocupar com outros sentimentos. É isso que os espíritos falam, o sentimento. Quantos pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? É quando vão viver o dia a dia, começa a ouvir, acho que era isso, acho que era. Por quê? Porque as aparências enganam. As aparências, Jesus combateu muito isso, né? O ato exterior, né? Aqueles que falam bonito, aquelas uniões que muitas vezes parecem hoje na rede social, parecem, nossa, uma beleza. Mas na convivência, quando os corações não se entendem, não tem como. Quando os espíritos aqui são antipáticos, profundamente falando, não tem como seguir uma união feliz. É
onde começa a nascer o ódio, as brigas, as violências. E como nós vamos combater isso, como nós vamos entender isso, quando você sentir que uma outra pessoa uma coisa sincera, sublimada, quando o Espírito realmente ama o Espírito do próximo. Pode continuar, beleza? Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que nos agrada e que supomos louvar belas qualidades. É vivendo realmente com ela que podereis apreciar. É vivendo realmente com ela que podereis apreciar. Eu vi uma desembargadora que ela falou assim uma vez, estava numa sessão de tratamento, e ela falou assim: casamento é o seguinte, não sei se vocês concordam, eu também. Ela falou assim: casamento você tem que comer um saco de sal por dia. Eu achei um pouco pesado, né? Mas eu estou falando que vivendo realmente com uma pessoa, você pode apreciar. Se você for ver comer um saco de sal por dia, gosta, né? Achei pesado. Mas assim, para a gente exemplificar aqui, com todo respeito, essa vivência que você vai realmente saber se você ama uma pessoa, se você é antipático ou não. E onde você vai exercitar no meio que, vamos falar, é muito difícil, a paciência. Amar é ser paciente, é como ele gosta, não é obrigado para uma pessoa que você não gosta. É violência, entendeu? Mas aqui é no sentido de que com essa convivência, que você vai conseguindo que realmente entender se isso que lá no início é uma paixão, agora realmente você ama a pessoa. Respeitar o próximo, saber que o próximo tem os seus gostos, as suas vontades, não impor a sua opinião. Então, são várias concessões de cada lado, de cada lado. Cada um concedendo ali para compreender que todos têm a sua história, todos têm a sua individualidade. E quando isso já não mais é possível, é melhor do que muitas vezes se afastar. Porque o próprio Espiritismo fala isso, divórcio na lei dos homens e só do casamento. Mas perante Deus, perante a doutrina espírita, o divórcio é errado. A pessoa obrigada a permanecer com outro nome da sua vontade, eternamente, não, mas foi falado que não. As pessoas, quando não têm essa questão, pode ser um afastamento, ser melhor que a morte, ter sofrimento, com todas as consequências. Mas é muito melhor do que estender uma união antipática e colher consequências muito piores do que se fosse definitivamente afastado. Pode continuar. Quantas uniões, por outro lado, que princípio parecem ser compatíveis e, com o mesmo tempo, quando ambos se conhecerem melhor, se transformaram num amor durável, porque baseado neste princípio. É necessário não esquecer do espírito que ama, e não do corpo, e que dissipada a ilusão material, conseguindo ter a realidade. Olha que interessante, né? É necessário não esquecer que quem ama é o espírito. Então, o sentimento que você tem, o verdadeiro sentimento de amor, é o espírito que passa para o corpo, que a gente transmite. Mas quem ama, isso é muito interessante, eu consigo destacar, é o espírito, não o corpo. Por quê? Porque acabada a visão material, dissipar a visão material, o espírito vai ver o quê? A realidade. Olha que interessante. Acabada a matéria, o espírito vai falar, não é como se verá essa realidade, porque é o espírito que ama. Então, o corpo nós precisamos evoluir essa carne na matéria. Mas o ser inteligente, aquele que ama mesmo, nós sabemos agora com essa resposta quem é o próprio espírito. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se fala uma pela outra. A afeição da alma, quando muito simpática, é duradoura, a do corpo é perecível. Eis porque os que julgam amar com amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. A afeição da alma, quando muito simpática, é o que e quando não é perecível. Aquele negócio, né? Muitas vezes adolescentes, pessoas estão não te amo eternamente, vamos ser felizes. É o que ele fala aqui, se para, né? Quando o amor acaba, já começa a ver o ódio, a ambição. Né? Então, o que procuremos com essas reflexões de hoje, a nossa história vai levar para o próximo domingo, já do funcionário, lembrar que a afeição verdadeira é clara. Não adianta
transparecer, que é exteriorizar algo que não existe, porque depois o espírito vai sofrer, depois a realidade vem. Então, que procuremos realmente amar com o coração, amar com a alma, amar com o espírito, porque essa é a dor, já a dor envelhecida, a dor tem prazo de validade. Né? É difícil falar, a gente sempre fala alguma coisa, mas no dia a dia procuremos lembrar que quem ama é o espírito, quem ama é a alma. Se for sincero, o amor vai ser duradouro, não será desse. Então, meus irmãos, vamos finalizando, agradecendo mais uma vez a participação de todos aqui, convidar os irmãos fascistas para o trabalho de paz. Jesus continue nos abençoando, nos protegendo, hoje, nessa semana que se inicia, que possamos compreender as palavras do Evangelho para nós. Só para todo mundo, a gente vai fazer a nossa prece. Nesse momento, vamos levar nossos pensamentos a Deus, Jesus, nosso Mestre, nosso fortificador da fé, e agradecer mais uma vez por estarmos aqui nesse nome, agradecer por esses ensinamentos, agradecer por esse consolador prometido que nos foi dado, com amor, com carinho. Rogar também que abençoe e proteja essa casa, os lares de todos que aqui estejam, os lares daqueles que não puderam comparecer também, que possam receber nesse momento bênçãos de luz, de amor, de unidade, de proteção. Também nos lugares da grande sofrimento, todos os locais onde os irmãos passam fome, as guerras, as cadeias, os hospitais, todos aqueles irmãos que estão passando por situações de dificuldades financeiras, por doenças. Essa é a Jesus, que nesse momento eles possam receber o bálsamo salutar, que traga esperança, que alivie o coração, que mostre que a fé na vida futura, a gratidão a Deus, pode nos conduzir sempre a vencer esses obstáculos. Continue nos iluminando, nos protegendo todos que estejam nessa casa. E vamos aqui finalizando com a prece, vós mesmos, os ensinados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, hoje e sempre.